Bom, olá turma, tudo bem? Então vamos para mais uma aula, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho desse módulo de segurança do trabalho, vou falar um pouquinho da percepção de risco, tá? E é importante para a gente poder fazer algumas reflexões, tá? Então a percepção de risco, né? Bom, a percepção humana ela é individual para cada pessoa, então cada pessoa vai ter uma percepção de risco diferente. Então, como vocês podem ver, é, esse é um efeito óptico, né, dessa imagem. Você consegue perceber olhando para ela em vários pontos que ela está em movimento, tá? Mas só que tem pessoas que ela não consegue fazer essa percepção ou percepções diferentes, né? Então, o que vem a ser a definição de percepção humana? Bom, a percepção humana ela é uma faculdade de aprender por meio de sentidos e da mente, ou seja, a influência da mente nos nossos órgãos de sentido, né? Então, a percepção ela vem a ser o que? Uma função cerebral que atribui significados a estímulos sensoriais. E isso muito depende muito do que? Das vivências que aquela pessoa ela já passou, das experiências. Então, eu gosto de colocar um exemplo bastante, né, que é pertinente para nós aqui, no sentido que se uma pessoa analisando pela ótica da segurança, ela nunca foi no ambiente industrial, provavelmente a percepção dela com relação a riscos industriais vai ser mínima. Né? Por quê? Porque ela nunca foi exposta a esse tipo de ambiente. Né? Então ela não tem tanto conhecimento dos prováveis pontos de riscos, dos prováveis pontos de condições perigosas nos ambientes de maneira geral industrial. Então, só um exemplo para a gente poder ilustrar. Continuando ainda, né, ela também, a percepção humana, ela pode ser ela é influenciada por questões ambientais, né? Então a gente coloca cor, luz, temperatura, formas. Então a gente tem aí uma imagem de uma botoeira, né? Então para nós da cultura ocidental, praticamente quando a gente vê uma botoeira de cor vermelha, a gente está associando a um sinal de risco, um sinal de alarme, de emergência, né? Então isso, ela é uma também a percepção humana é uma variável do indivíduo, né? Então quando a gente coloca, ela compõe através de fatores biológicos, culturais, graus de exposição, vivências individuais, né? Então, por exemplo, graus biológicos. Uma pessoa que ela é daltônica, esse botão vermelho nada significaria para ela em relação a um alarme de emergência. Então, possivelmente, a gente teria que colocar algum alarme sonoro. Então, a melhora da percepção pode ser estimulada através de alterações do ambiente ou no treinamento de indivíduos. Então, por isso que a gente fala que é super importante a gente ter essa condição de treinar, treinar e treinar as pessoas nos ambientes industriais. Isso é o método de prevenção em que a gente possa trabalhar o treinamento dos indivíduos, né? Ou fazer alterações no ambiente, ou seja, colocar sinalização, mudar layout de tubulações, mudar layout de fábrica, layout de máquinas, tá? Então isso aí a gente trabalha esses dois aspectos para que a gente possa desenvolver a segurança quanto à percepção humana. E o que vem a ser o risco, né? O risco nada mais é do que é uma medida, é uma forma de metragem que a gente tem, né, quando a gente analisa um dano, né, um perigo ou um acidente. E aí entra aí a parte de econômica ou danos à vida humana, resultante da combinação entre frequência de ocorrência e magnitude das perdas, ou que a gente fala como consequência de perigo. Então, nada mais é o que? O risco é igual a frequência vezes o perigo. Então, a frequência ela pode ser reduzida através de padronização de procedimentos, melhoria nas instalações, capacitação dos indivíduos com relação a alguma frequência de exposição ao risco, né, ou a alguma ocorrência. Podemos ser reduzido também o perigo pode ser reduzido pela substituição, o isolamento, né, ou alguma outra mudança que a gente pode compor no meio ambiente ou no meio laboral. Então, o perigo é uma ou mais condições, seja física, química ou biológica, com potencial para causar danos, pessoas, propriedades e meio ambiente. Passando para o próximo slide, a
a gente fala um pouquinho aí da parte de como fazer essa gestão de risco que resulta em perda, né, de prevenção e a gente tem que trabalhar bastante, né, principalmente para nós que temos que um foco ser prevencionista. Então é esse fator de prevenção de perdas. O que, que é prevenção de perdas? É o fator vezes a gestão de risco, tá? E aí a gente tem um trabalho importante a gente entender esse conceito, né? Quando a gente fala de, eu posso falar que gestão de riscos é a combinação da percepção de risco, frequência e perigo. Ou seja, nessa formulação matemática, a gente tem que o que? Aumentar a percepção de risco das pessoas, reduzir a frequência de exposição e o perigo das pessoas. Como que eu faço isso? Quando eu aumento a percepção de risco, a percepção das pessoas que trabalham, dos trabalhadores, com relação aos perigos do ambiente laboral, eu estou fazendo com que eu estou aumentando a minha prevenção de perdas. Ao mesmo tempo, eu preciso trabalhar nessas duas variáveis, a frequência e o perigo. Ou seja, se eu pego um exemplo, eu faço com que uma gestão de prevenção de acesso a alguns lugares de alto risco, por exemplo, caldeiras, painéis elétricos, em que o meu trabalhador reduz a frequência dessa exposição, eu estou automaticamente aumentando a prevenção de perdas. Da mesma forma, quando eu falo que eu quero reduzir o fator de perigo, por exemplo, adequo uma máquina NR12, né? Coloco barreiras eletrônicas, barreiras de sensores, eu estou reduzindo o perigo daquela máquina. Então, automaticamente, eu consigo também alterar essa variável de perigo. Bom, o que é muito bem estudado são algumas áreas e algumas profissões em que você precisa de uma gestão de prevenção de perdas muito mais acurada. Por exemplo, quando a gente tem trabalhos ou postos de trabalhos em que qualquer falha humana possa levar a catástrofes. Um exemplo disso seria, no caso nosso aqui, a questão dos pilotos, né? Pilotos e comandantes de linhas aéreas. Então, como eu tenho um alto risco nessa atividade laboral, qualquer falha humana vai me levar a uma fatalidade. Então eu tenho que criar mecanismos de prevenção de perda. Como seria isso? Então eu tenho que incluir treinamento de alto nível, né? E a gente costuma falar bastante aí que um bom piloto, um bom comandante de linha aérea, ele teria que ter pelo menos 10 mil horas de voo, né? Inclusive a gente cita bastante aí como exemplo a linha aérea, né, da Emirates, que são os pilotos mais bem pagos e eles possuem no mínimo 15 mil horas de voo voando turbojatos. Né? Então é um alto nível de treinamento, de capacitação, de estudo que esses pilotos têm que ter. O uso de checklist, né? Então, por exemplo, um Boeing, né? O Boeing, um exemplo aí de um Boeing, de um voo rotineiro de uma linha aérea simples, um 737 voando de Rio de Janeiro para São Paulo, os pilotos na cabine de comando têm que fazer pelo menos 80 itens por voo. Então ele faz o taxiamento, ele prepara o checklist para taxiar, levantar voo, voar, chegar, pousar e parar, estacionar a aeronave no pátio. 80 itens para cada voo. E isso é altamente repetitivo para todas as equipes, ou mudou o avião, precisa fazer o checklist, tá? Planejamento, então uma boa gestão, planejamento, ações que você vai prever, criar planos de voo, então tudo isso entraria em planejamento, ou seja, os dois operadores, né, o comandante e o copiloto, ele sabe exatamente toda a rota, o planejamento do voo, todas as ações que devem ter tomadas, inclusive as áreas de contingência. Procedimento sem atalhos, ou seja, o que significa isso? Você tem um procedimento que você não possa cortar. Eu faço um checklist e um procedimento em que eu tenho que colocar todos os itens e todas as manobras devem ser feitas passo a passo. O trabalho em equipe é muito importante nesse momento, né? Uma boa comunicação da equipe, uma boa integração com eles, né? Autocontrole, nesse caso, pessoas que trabalham nesse tipo de ambiente, o que acontece? A gente precisa ter um controle elas precisam ser calmas com vários, né, é um atributo, os soft skills
que vai lhe ajudar nessa profissão. Tomada de decisão rápida, claro, né, para evitar um acidente. Os pilotos, além de estarem bem treinados, eles têm que estar familiarizados com os possíveis, digamos, ocorrências que podem vir a aparecer de um dano, né, de uma falha. Então eles têm que estar super treinados. E comunicação é uma parte bastante importante. Então, pessoal, perante isso, temos outras profissões. Quais seriam as outras? Então, da mesmo nível, né? Além dos pilotos, a gente tem ali os pilotos da NASA, né? Os astronautas, que também é uma atividade de ir para o espaço. Você estaria ali a alto risco e levando uma fatalidade. Então, da mesma forma, treinamento em alto nível, uso de checklist, planejamento, procedimento sem atalho, trabalho em equipe, autocontrole, decisões rápidas e comunicação. Da mesma forma, temos aí a questão dos mecânicos e pilotos de Fórmula 1. Segue os mesmos critérios, né? Então, um risco pode matar o piloto. Já teve vários acidentes no automobilismo em que você tem um incêndio e aí acaba matando o piloto ou acidentes com a equipe. Plataforma, né? Plataforma de perfuração, plataforma em alto mar, em que você tem um trabalho de estresse 12 em turnos, né? 28 ou 14 dias de confinamento. Você tem várias operações simultâneas, né? Helicóptero pousando, equipamento submarino sendo instalado, produção. Você tem manobras de conversa utilizando guindaste. Então, é muito importante. E para finalizar aí, a gente teria também um outro exemplo, uma equipe de médicos e enfermeiros de alto, né, que fazem cirurgias o tempo inteiro, e para isso eles têm que ser altamente treinados, né? Uso de checklist, o planejamento da operação, não pode fazer a técnica de procedimento cirúrgico, não pode ter alguns atalhos que possa levar a alguma falha médica. O trabalho de equipe é super importante. O autocontrole do médico para tomada de decisões mais assertivas, né? Ele tem ali tomada de decisões rápidas, né? E a comunicação super importante da equipe. Então, pessoal, a gente vai finalizando aqui esse primeiro momento, tá? E aí eu volto com a próxima